Fala galera do Juntolê, tudo bem? Vamos aí corrigir os exercícios do dia 19/11 que eu passei de matemática financeira, tá? E qualquer dúvida vocês avisam aí pra mim, tá bom? Sem mais delongas, vamos para os vídeos, vamos para as correções. Falou! É isso aí, pessoal. Voltamos aí para resolver a atividade 1, tá? Do dia 19 de novembro que eu passei para vocês, de matemática financeira. Então, vamos lá. A primeira questão aí. Uma pessoa aplicou R$ 1.200 a uma taxa de 12% ao mês durante 14 meses. Determine os juros dessa aplicação. Os juros e o montante dessa aplicação. Pessoal, duas coisas que a gente tem. Uma coisa que a gente tem que ver aqui. A taxa do período que a gente tem no exercício tem que ser igual ao tempo, tá? Ou seja, se ele dá uma taxa em mês, o meu tempo tem que ser em mês. Se ele der uma taxa em ano, meu tempo tem que ser em ano também, tá? Se for diferente, a gente tem que mudar uma dessas grandezas para que elas fiquem no mesmo potencial e a gente possa resolver o exercício, tá bom? Vamos ver aqui. Então, primeiramente, a gente retira os dados mais importantes que a gente vai precisar. Então, vamos lá. A gente tem o capital aqui, que nós vamos representar por C, que é igual a 1.200. Tá? O capital é sempre o que você tem na mão agora, no momento, tá? O montante é o valor futuro que você vai ter. Então, como ele fala que uma pessoa aplicou o capital de 1.200, então supõe-se que ela tem esse dinheiro em mãos, tá? Então, capital é sempre o valor que a gente tem nas mãos, no começo das aplicações, tá? O tempo, a gente vai colocar em T aqui, que vai ser igual a 14 meses. Vamos colocar assim, 14M, tá? 14 meses. E a taxa de juros, que é o Izinho minúsculo, né? Que ele fala que é 2% ao mês. A gente não pode calcular o exercício assim. Quer dizer, até pode, mas não é uma regra, tá? Por quê? Primeiro, a gente pode calcular ela em 2% ao mês. Por quê? Porque a taxa e o tempo estão no mesmo período, que são de meses. Mas se tivesse em períodos diferentes, a gente teria que mudar. Ou então a gente pega esse 2%, divide ele por 100, tá? Que vai ser igual a 0,02, tá bom? Lembra lá, 2 dividido por 100, é só a gente andar duas casas com a vírgula para a esquerda, tá bom? Que dá 0,2, 2 em decimal. Então agora, olhando para a fórmula dos juros, a gente tem J, que é juros, igual ao capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Aqui eu posso identificar o tempo como T minúsculo ou T maiúsculo, não tem problema, tá? Então a gente vai calcular lá, ó. J igual ao capital 1.200 vezes a taxa, né, de juros, que é 0,02, tá? Vezes o tempo, que é o 14. Tá? Então, a gente colocou aqui o capital, que é 1.200, a taxa, que é 0,02, e o tempo, que é em 14 meses. Tá? Então, fazendo essa continha aqui, multiplicando tudo, a gente vai ter um juros de R$ 336. Tá bom? Então, esse é o nosso juros. Aqui. Porém, o exercício não acaba aí, porque ele pede para determinar o montante também. Ou seja, ele pede para determinar o valor futuro. Como que a gente vai fazer? A gente pega aqui, ó, vamos colocar aqui do lado. A fórmula do montante é montante igual a J menos C. Tá bom?
fica assim, J mais C aqui no caso, tá? Mais C. E o montante é o que ele quer saber, ou seja, ele quer saber o valor futuro. Então a gente vai pegar os juros, desculpa, a gente vai pegar o capital, tá? Tanto faz essa ordem aqui, tá? A gente pega. Então vamos fazer os juros que a gente acabou de achar, que é 336 mais 1.200. Aí a gente fazendo a operação aqui vai achar que o montante é 1.536 reais. Tá certo? Ou seja, ele aplicou um capital de 1.200 aqui a essa taxa que resultou nesses juros. Um juros para ele de 336 reais. Depois ele quer descobrir o valor que ele vai ter quando ele resgatar esse capital, tá? Ou seja, ele pegou esses juros, né, que ele achou, mais o capital, e ele vai resgatar 1.536 reais. Ou seja, o valor dos juros da aplicação é de 336 reais e o montante a ser resgatado é 1.536. Pessoal, esse exercício é isso aí. Daqui a pouco a gente volta para resolver o exercício número 2. Falou!